Números 12, versículo 1. E Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope com que se havia casado, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Esse versículo quer dizer que o suposto motivo para a murmuração de Miriam e Arão contra Moisés foi seu casamento com uma mulher etíope, embora o verdadeiro motivo fosse a autoridade de Moisés como a principal porta-voz de Deus. As explicações para a identidade etíope incluem: ela era a segunda esposa de Moisés, de origem etíope, de Núbia, atual Etiópia, de Sudão, com quem Moisés talvez tivesse se casado enquanto Zípora estava em Midian, visitando seu pai. Jetro, talvez Zípora, midianita, tivesse morrido e Moisés tivesse se casado novamente pouco depois. E Zípora e a mulher etíope eram a mesma pessoa. Versículo 2. E também disseram: terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? E o Senhor ouviu isso. Esse versículo quer dizer que a terminologia e o contexto sugerem que Arão e Miriam estavam desafiando a posição profética de Moisés como principal receptor da revelação de Deus. A questão ética era um subterfúgio para o verdadeiro desafio, a posição de liderança divinamente nomeada de Moisés. Miriam e Arão são citados de forma profética. Versículo 3. E Moisés, que era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. E o Senhor disse repetidamente a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, vinde ao tabernáculo da congregação. E eles foram. E o Senhor desceu na coluna da nuvem e ficou à porta do tabernáculo, chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. Esses versículos quer dizer que a coluna de nuvem desceu para permitir um encontro pessoal para a revelação de Deus. Versículo 6. E ele disse: ouvi agora as minhas palavras, se houver entre vós um profeta, eu e o Senhor me darei a conhecer a ele em uma visão, e falarei com ele em um sonho. E não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Esse versículo quer dizer que ser chamado de meu servo e de profeta fiel pelo Senhor colocava Moisés na mesma categoria de Abraão e do servo das canções do servo de Isaías. Versículo 8. E com ele falo boca a boca de maneira clara, e não por palavras obscuras, e ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tiveste medo de falar contra o meu servo Moisés? Esse versículo quer dizer que Deus declarou acerca de Moisés: com ele falo boca a boca, claramente. Algumas traduções têm diretamente, mas Moisés não podia ver a face de Deus. Somente Jesus Cristo realmente podia ver a face do Pai. A expressão denota o método direto pelo qual a vontade de Deus era transmitida através das palavras de Moisés. O que poderia ser traduzido de forma legítima, como aqui na Bíblia King James, por boca a boca, pois o que sai da boca de uma pessoa ressoa o seu caráter. Versículo 9. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele partiu. E a nuvem se afastou do tabernáculo, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. E Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava leprosa. E Arão disse a Moisés: ai, meu senhor, eu te peço, não ponha sobre nós este pecado que cometemos tolamente, que ela não seja como um morto, que ao sair do ventre da sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: eu te peço, ó Deus, cura-a agora. Esses versículos quer dizer que a descrição da doença de Miriam como a neve, como um feto natimorto, sugere uma série de doenças, desde o câncer de pele até a psoríase, ou até mesmo a lepra dos dias de hoje e a hanseníase. Todas essas doenças tornariam Miriam impura, de acordo com a lei levítica. Arão e Moisés expressaram seu amor, a preocupação por sua irmã, e ao suplicarem com o deserto em favor dela. Versículo 14.
E o Senhor disse a Moisés: se o seu pai tivesse apenas cuspido no seu rosto, não teria ela ficado envergonhada 7 dias? Que esteja fechada fora do acampamento 7 dias, e depois disso que a recebam novamente. E Miriam esteve fechada fora do acampamento 7 dias, e o povo não partiu, até que recolhessem novamente a Miriam. Esses versículos querem dizer que os 7 dias de isolamento após a cura seguem à risca a lei levítica, e presume-se aqui o processo de purificação descrito em Levítico 14, 1-32. Versículo 16. Depois o povo partiu de Hazerote e acamparam no deserto de Parã. Esse versículo quer dizer que a localização de Hazerote no deserto de Parã é vista no contexto da declaração sumária de 10-12. O povo viajou do deserto do Sinai ao deserto de Parã na primeira parte da jornada rumo à terra prometida. O deserto de Parã é uma região ampla a nordeste do deserto de Sinai, costeado a nordeste do deserto de Zin, onde ficava Cades Barneia.